Vamos lá então. Atos capítulo 16, versículo 16. No meu subtítulo está escrito assim, ó. A cura de uma jovem adivinhadora. Fala assim o texto, ó. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores ou aos juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o agarrasse que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém, irmãos? Texto um pouquinho comprido aqui, mas é importante nós lermos todo o texto, né? Para nós podermos entender essa passagem aqui. Olha só, hoje nós vamos, essa palavra aqui nós ministramos lá na igreja na última quinta-feira, e Deus falou com nós lá. Eu creio que nessa noite Ele vai falar com nós aqui, através então dessa palavra aqui. Amém? Olha só, irmãos. Nós observamos esse texto que nós lemos aqui, onde havia, né, nessa cidade onde o Paulo e o Silas estavam evangelizando, fala que havia essa moça que ela tinha um espírito de adivinho, né? Nós observamos aqui no início do texto aqui. E fala que, na verdade, quando o Paulo e o Silas estavam indo para a oração, fala que essa mulher veio mais uma vez. Fala a Bíblia aqui que algumas vezes ela já tinha chegado até eles e tinham lançado essa palavra. Agora, veja bem, o importante dessa passagem aqui é que o que traz de aprendizado para nós aqui? Se você observar esse texto aqui, o Paulo discerniu, aparentemente, o que ela falava era uma coisa boa. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? Aparentemente, o que ela falava era uma coisa boa. Estava tentando, né, elogiar os homens lá. Só que
o Paulo, cheio do Espírito Santo, ele discerniu que aquilo ali era um demônio. Tanto é que você observar aqui, quando ele ora aqui, ele não repreende a mulher, ele repreende o demônio. Né? Se você observar aqui no versículo 18, né? No 17, o Espírito falou na boca da mulher assim, ó, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, vários dias, esse demônio estava usando essa moça aqui para falar aquilo. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, repreendeu ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu. Amém, irmãos? Olha só, então o que acontece aqui? Ó? Isso aqui é um exemplo para nós, porque nós vivemos nesse mundo, né? E nós somos rodeados de muitas pessoas na nossa volta. Né? Por isso que muitos, a maioria, não serve a Deus e muitos servem às trevas. Né? Então é importante nós entender isso aqui, como se você observar no comecinho aqui no versículo 16, né, bem no comecinho ele fala que o Paulo e o Silas estavam indo para onde? Para oração, eles estavam indo orar. Então eles eram pessoas que buscavam a presença de Deus. E da mesma forma, irmãos, nos dias que nós vivemos hoje, nós precisamos ser cheios da presença de Deus, para nós poder discernir. A Bíblia fala lá no livro de Coríntios que o homem natural, ele não vai discernir nada. O homem espiritual vai ter discernimento. Então, se nós vivemos, o que é um homem natural? Um homem natural é alguém que não se envolve com Deus, não está na presença de Deus. Se torna uma pessoa comum. Né? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que está envolvida com a palavra de Deus, está envolvida em oração, em jejum, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Esse é um homem espiritual. Né? Então aqui fala que o Paulo pôde discernir porque ele estava o quê? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Amém, irmãos? Então aqui, esse texto aqui que nós lemos aqui, tem muitos ensinamentos para nós aqui. Né? Eu estava até comentando lá na igreja, eu gosto muito de ler livro de pessoas que que contam a vida delas no livro. Eu gosto de ler muito esse tipo de livro, que elas contam a história real da vida delas. E essa semana eu estava meditando, mas tem muitas... Por que não ler a Bíblia de novo? Quantas histórias reais tem aqui? Essa é uma história real, né, que aconteceu com o Paulo. Então, por que não ler a Bíblia de novo e aprender mais ainda da palavra? Né, às vezes a gente já leu a palavra, essa palavra aqui, já tinha lido outras vezes, né? E essa semana eu estava lendo estou lendo o livro de Atos, alguns textos, alguns capítulos aqui, e me deparei com essa palavra aqui. Então aqui trouxe um ensinamento muito forte, a importância de cada dia nós buscarmos a Deus e ser cheios da presença dEle. Porque através do Espírito Santo, Deus vai nos dar discernimento neste mundo tenebroso. Amém, irmãos? E olha só, antes um pouquinho dessa situação aqui, fala que uma mulher, aqui no versículo 14, fala que uma mulher chamada Lídia tinha se convertido. Né? Se você ler aqui no livro, diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Amém? Então essa mulher aqui se converteu lá onde ele estava evangelizando. Mas vocês observaram aqui, irmãos, vocês observaram o texto que nós lemos ali, que isso vinha acontecendo há vários dias. Com certeza, onde Paulo ia, aquela mulher estava atrás. E por que ela fazia? Por que aquele espírito fazia aquilo? Porque ela era uma mulher que adivinhava lá naquela região, né? Ela queria também ganhar crédito. Bom, o que essa mulher está falando é real, realmente é um homem de Deus, porque até a Lídia se converteu. Então o que ela está falando é real. Então onde eles iam, ela queria ganhar crédito lá naquela cidade. Tanto é que na sequência ele fala que ela trabalhava para alguns camaradas lá. Quer ver no versículo 18, 19, né? Fala assim, ó. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando
em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Então essa mulher aqui era usada pelo diabo lá e tinha gente que ganhava dinheiro nas costas dela. E o Paulo mandou aquele demônio embora. O que aconteceu aqui? Né? Os caras se revoltaram contra o Paulo. Né? Então vamos continuar aqui. No versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, os juízes, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, tem um texto lá, depois nós vamos ler lá, que fala que chegou a levantar vergão, tanto no Paulo como no Silas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Se você não sabe o que é tronco, eu também não sabia, eu pesquisei, né? E aí eram as madeiras que tinham uns furos lá, eles botavam os pés dos camaradas lá e prendiam lá, deixavam de castigo lá os camaradas no tronco. Mas olha só, o 25 chamou muita atenção aqui. Fala assim, irmãos: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só, irmãos, a fé desses camaradas aqui. Eles estavam lá naquela cidade com o propósito de levar a palavra de Deus. E por aquela situação toda, por eles terem expulsado um demônio, eles estavam passando por isso aqui. Agora, o que chamou a atenção no versículo 25 aqui, é que eles não se abateram com aquela adversidade que surgiu na vida deles. Irmão, isso aqui é muito importante, esse 25 aqui, por quê? Porque nós somos seres humanos, todos nós somos falhos, né? Agora, tem uma coisa interessante. Quando surge um vento contrário na nossa vida, um problema, uma dificuldade, muitas vezes a gente murmura, né? Muitas vezes a gente fica chateado, a gente acha que Deus não está com nós. Então, quando nós nos posicionamos assim, é uma postura errada. Porque aqui mostra que eles fizeram o contrário, eles poderiam questionar. Pô, nós estamos aqui ministrando a palavra, viemos aqui fazer a obra, né? Apanhamos, e aí viemos aqui, apanhamos e ainda vamos presos, né? Mas eles não agiram assim. Eles tiveram uma postura que traz um ensinamento para nós aqui. Eles começaram o quê? A orar e a louvar a Deus. Então, olha só, eles começaram a buscar a presença de Deus e a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Porque muitas vezes, quando surge a adversidade, a pessoa fica cabisbaixa, fica triste. Muitos ficam até, que é forte isso, muitos ficam até magoados com Deus. Pô, mas eu estou indo na igreja, por que isso está acontecendo? Às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu oro todo dia, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a gente pensa assim, na verdade. Pô, meu, quanto mais, nem os católicos, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Então, e às vezes a gente questiona assim, né? Todos nós questionamos muitas vezes. E quando nós agimos assim, é uma posição errada que nós temos, porque o exemplo que o Paulo deixou para nós aqui, irmãos, é que se nós orarmos na adversidade e nós adorarmos ao Senhor, fala que nós temos realmente, Deus vai mover a mão dele a nosso favor. Tanto está aqui no versículo 26, olha só o que aconteceu aqui. Ó. Fala assim, ó: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abrindo todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha só, então fica claro aqui nesse texto que a única coisa que vai resolver na adversidade é nós estarmos louvando a Deus e orando. Foi o que resolveu o problema deles. Porque aqui quando tremeu lá a prisão, lá, fala o texto ali que soltou as cadeias deles. Eles ficaram livres da prisão lá. Então veja bem, irmãos, é importante nós entender isso, que sempre que nós tivermos
ainda que seja na adversidade, buscando a presença de Deus, com o nosso coração em Deus, porque tem um texto que fala ali, que o Paulo, por isso que o Paulo falava aqui, aquela passagem lá, irmãos, ó, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui ele estava contente, estava difícil, mas ele estava alegre, porque nada pode, outro dia nós citamos aqui que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem as tribulações, nem as adversidades, nada. Porque o melhor está por vir. Né? O melhor está por vir. E qual que é o melhor que está por vir? É a eternidade com Deus. Né? Jesus não mentiu para ninguém e os apóstolos também nunca mentiram para ninguém. Que realmente neste mundo ia surgir as adversidades. Né? Jesus mesmo falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele fala que nesse mundo, né, nós vamos vencer as adversidades. Então o Paulo aqui, ele falou que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Amém? Porque outro dia nós falamos aqui, sempre a gente fala, a gente sabe que é assim, que o vento contrário vai vir para todo mundo, o dia mal vai vir para todo mundo. Né? Se veio para Jesus, ele mesmo falou, que ele, né, que ele venceu, né? Então ele teve o dia mal dele lá. Então aqui está mostrando para nós, quando vier, talvez você não está num dia mal, mas o dia que vier o dia mal, fica esse exemplo do Paulo aqui. O que fez Deus mover a mão dele ali? A murmuração, né? A murmuração não ia resolver. O que resolveu foi eles orarem e louvarem a Deus. Fala que, né, tremeu os alicerces lá da prisão e os homens, e ele e o Silas foram livres daquela prisão injusta que eles estavam lá. Amém, irmãos? Olha só. Aqui, quer ver, só para você ter uma ideia, o tamanho do desafio que eles estavam lá, ó, versículo 32. Aqui está falando do carcereiro, tá? Não vou ler todo o texto aqui, tá? Diz assim, ó. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Olha só isso aqui, ó. Então, eles tinham vergão de tanto apanhar. Então, eles tinham muitos motivos para não estar adorando a Deus e muitos motivos para não estar orando, né? Porque, é que nem eu falei para você, quando a coisa aperta, a gente às vezes se retrai, né? A gente fica meio chateado, nem orar a hora, né? E olha só, chegavam a ter vergão no corpo deles e eles estavam buscando a presença de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só, hoje eu vou deixar aqui essa palavra para os irmãos, porque, na verdade, eu quero incentivar você a ler esse livro de Atos aqui. Eu estou lendo esse livro de Atos aqui. E hoje eu estava lendo ali, irmãos, uma passagem sobre o apóstolo Pedro. E fala que ele estava na casa lá de um curtidor de couro, e fala que alguém foi atrás dele lá, e fala que naquele momento ele estava indo para a oração da hora sexta. E aí eu fui pesquisar ali que hora que era aquela, era meio-dia. Então o apóstolo Pedro era um homem de oração. Então meio-dia ele estava indo, ele era um homem organizado, meio-dia era a hora dele orar, era a hora da oração, um dos tempos que ele orava era meio-dia. E eu estava olhando aquilo ali, como é importante, né, a gente se espelhar e procurar aprender cada dia mais. Né? Para a gente buscar mais a presença de Deus. Ali fala então que ele era organizado, ele tinha horários de oração. E um dos horários que ele tinha de oração era o meio-dia. Estava indo ele para a oração da hora sexta, diz a Bíblia. Amém, irmãos? Olha só, eu vou pedir para a Márcia ungir com óleo ali. Não pegou lá o óleo? Pega lá para mim. Troquei de calça. Amém, irmãos? Olha só, nós vamos ficar de pé, então vamos cantar um cântico aqui enquanto a Márcia vem. Senhor, formoso és. Ninguém sabe esse louvor?
Esqueci a letra aqui. Pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso és, quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém? Esqueci a letra, estava orando, de tarde estava cantando. Amém? Olha só, então nós vamos fazer uma oração aqui. Nós vamos repetir uma oração juntos aqui, irmão. Depois eu vou fazer uma oração por você. Amém? Fala assim, ó. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e eu Te agradeço pela Tua presença aqui nesse ambiente. Eu quero aqui nessa noite Te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Me perdoa e me purifica com o Teu sangue. Jesus, que o Teu Espírito Santo, ele cresça sobre a minha vida. E eu já glorifico o Teu nome e eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou orar aqui e você pode fazer a tua oração aí. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco aqui, meu Pai, a Tua presença, Deus, nessa noite. Nós sabemos que a presença, Pai, do Senhor Jesus, ela é real no nosso meio. O Senhor mesmo declarou, meu Pai, que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas, o Senhor Jesus se encontra no ambiente. Então nós temos a certeza, meu Senhor, da Tua presença aqui nesse local. E eu Te peço, meu Pai, faz todos livres aqui de toda e qualquer acusação, meu Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz essa pessoa livre aqui, meu Pai, de toda acusação do inferno.
Todos esses espíritos acusadores eu amarro agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Vão embora todo espírito acusador. Soltem a vida dessa pessoa. Sai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, cresça a tua presença ainda mais aqui nesse ambiente. O Senhor é bem-vindo aqui, meu Pai, nesse local. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu me posiciono aqui nessa noite e eu amarro aqui, meu Pai, toda a força contrária que tem se levantado contra essa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Sai. Vai embora toda a fortaleza do inferno que tem se levantado contra essa pessoa. Nós não aceitamos, Pai, esse peso, essa angústia na alma, essa inquietude da alma. Toda a força do inferno que tem agido na alma dessa pessoa, eu amarro vocês, demônios, eu arranco vocês da alma dela agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, sai, sai. Vão embora da alma dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que o teu Espírito Santo, que a tua presença venha sobre a alma dessa pessoa agora, sobre a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amarramos, Pai, aqui nessa noite, todas aquelas forças do inferno que têm sido pago, que têm sido invocado. Todos vocês, demônios, são amarrados aqui. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai. Sai. Vão embora agora. Os espíritos familiares, espíritos hereditários, toda a força do inferno, todo espírito do inferno de enfermidade. Toda enfermidade é amarrada aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade. Eu ordeno que você solte essa vida agora. Sai, sai, sai. Todo mal vai embora agora, em nome de Jesus Cristo. Faz ela livre aqui, meu Pai, de toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, toda a pressão da madrugada, toda a pressão lá no lar dessa pessoa, toda a fúria do inferno que tem se levantado, nós amarramos todos vocês, demônios, que perturbam o sono dessa pessoa, que perturbam a noite dela, lá na casa dela. Vocês são todos amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus, sai, sai, sai. Vão embora, saiam fora agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós te invocamos ainda mais aqui, meu Pai. Nós precisamos, Pai, que a tua presença ela cresça sobre as nossas vidas. Que nenhuma pessoa, Pai, venha sair desse local, desse ambiente, da mesma forma. Então eu peço que o Senhor venha passar aqui, Senhor Jesus, de vida em vida, de pessoa em pessoa, e venha tirar, venha banir, arrancar tudo aquilo, Senhor Jesus, que não vem de Ti. Que a Tua presença, o Teu Espírito Santo, venha tomar cada vida ainda mais aqui nessa noite, Pai. E que o Senhor venha abençoar a vida espiritual, que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida, a saúde, a vida financeira, todas as áreas da vida dessa pessoa, Pai. Venha a Tua bênção sobre todos, venha o Teu mover sobre todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre os céus aqui nessa noite, Pai, e que todos nós viemos sair dessa reunião fortalecidos espiritualmente, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Abençoa todos que nos assistem ali pelo Facebook. Em nome do Senhor Jesus Cristo.